Oi, gente, sejam todas muito bem-vindas. Estamos começando mais um episódio do programa Bendita Barriga. Bem, se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Thaís Oliveira, sou especialista em reabilitação de diástase abdominal e no método hipopressivo. Sou formada pela Escola Diástase Academy e Hipopressivo Brasil. Sou também profissional de educação física, instrutora e pós-graduada em Pilates. Sou casada, mãe do Benício de 6 anos e da Helena de 6 meses. Amo o que faço, sou tão apaixonada por isso que resolvi me especializar nesse universo feminino que é a região do core. Eu sou também criadora do programa de treinos Bendita Barriga, que consiste em um programa de exercícios específicos para reabilitar a diástase, perder medidas e afinar a sua cintura. E é através desse método de treinos que eu ajudo mães a transformar a sua barriga sem dieta em até 12 semanas. Antes da gente começar o assunto de hoje, eu preciso te contar uma coisa. Você sabia que mais de 80% das pessoas que consomem os vídeos no YouTube não se inscrevem no canal? Pois é, eu queria te fazer um pedido agora. Se inscreva aqui no nosso canal, deixa um joinha no final do vídeo, deixa seu comentário falando o que você achou, se ficou alguma dúvida. A sua interação genuína, ela tem muito valor para mim, especialmente para quem está começando como eu, né, gente? São apenas 11 vídeos com esse aqui no canal. Então, participa, não deixa de interagir se você gostou do conteúdo, deixe sua dúvida no final e bora pro assunto de hoje. Pode parecer fácil falar sobre sexo hoje com uma sociedade tão aberta a tantos assuntos, né? Só que a realidade é bem diferente. Ainda existem muitos tabus em torno da sexualidade, especialmente em torno da sexualidade feminina. E ainda mais quando se trata de um problema embaraçoso. Afinal de contas, assoalho pélvico fraco atrapalha na hora do sexo? Me conta aí nos comentários desse vídeo o que você acha disso. A sexualidade, ela é parte integrante da saúde, qualidade de vida e bem-estar geral do ser humano. Ela reflete todo um patrimônio biológico de experiências do desenvolvimento sexual, de características da personalidade e da avaliação que o indivíduo faz de si próprio. A resposta sexual se expressa através de uma sucessão de fases que se manifestam fisiologicamente de forma sequenciada e interligada entre si, o que dá origem ao ciclo da resposta sexual humana. As fases dos ciclos da resposta sexual humana feminina podem ser descritas como desejo, excitação, orgasmo e resolução. E uma perturbação num desses estágios, ou ainda a presença de dor associada ao ato sexual, caracteriza o que a gente chama de disfunção sexual. A gente vai falar muito dela hoje, presta atenção. Particularmente, a disfunção sexual feminina é um problema multifatorial, que envolve determinantes biológicos, como anatômicos, vasculares, neurológicos e hormonais, além de psicológicos e interpessoais. Estima-se que entre 40% a 45% das mulheres possui algum grau de disfunção. A função sexual é considerada um indicador fundamental da qualidade de vida. No entanto, pode ser afetado negativamente por problemas psicológicos ou físicos, ou por uma combinação de ambos, né? Quando uma mulher ela sofre com a disfunção do assoalho pélvico, seja ele o tipo que for, a sua sexualidade ela é diretamente afetada. Bem, o assoalho pélvico é um conjunto de ligamentos, tecidos fibrosos e músculos em formato de bacia que sustenta os órgãos da pelve, como a vagina, a bexiga, a uretra, o útero e o reto. E caso esses ligamentos sofram algum tipo de lesão ou os músculos estejam enfraquecidos, há o risco dos órgãos pélvicos se desprenderem e caírem, ficando proeminentes dentro da vagina. Os problemas do assoalho pélvico, na maioria das vezes, têm origem em uma associação de fatores que contribuem para o seu enfraquecimento. E esses fatores estão associados à obesidade, envelhecimento, ter tido um bebê, principalmente por parto normal, ter hábitos que aumentam a pressão no abdômen, como levantar objetos pesados ou fazer força ao evacuar, ter sofrido algum tipo de lesão causada por cirurgias, como esterectomia, por exemplo, né? Além de evitar tais incômodos, um assoalho pélvico bem desenvolvido e condicionado pode tornar orgasmos mais potentes
e conectar as mulheres com a sua consciência corporal. É muito importante que a mulher tenha consciência corporal, entenda os sinais que o seu corpo emite a todo tempo. Segundo estudos, as disfunções do assoalho pélvico acometem aproximadamente 1/3 da população feminina adulta ao longo da vida. Destas, as mais frequentes são a incontinência urinária em 16% das mulheres. Também tem a incontinência fecal, apontando 9% dessas mulheres afetadas, e o prolapso genital em 3% delas. Muitas vezes essas alterações estão associadas à sua prevalência com o aumento da idade, a paridade e a obesidade. E essas disfunções, elas podem ser categorizadas em disfunções de desejo, disfunções de excitação, disfunções de orgasmo ou disfunções dolorosas. Estima-se uma prevalência de 33 a 43% de queixas sexuais entre mulheres em idade reprodutiva, uma vez que a relação entre o assoalho pélvico e a sexualidade é estreita. Esses dois sistemas precisam ser avaliados em conjunto para mulheres que apresentam disfunção do assoalho pélvico ou queixa sexual. E você sabia que 60% das mulheres sexualmente ativas que consultam para um problema uroginecológico também relatam ter algum tipo de disfunção sexual? No entanto, muitas mulheres com problemas do assoalho pélvico não procuram um especialista devido a costumes culturais, constrangimento ou outros fatores. E essa mulher, ela sente vergonha da sua condição e mesmo diante de uma disfunção, ela prefere se calar ou nem faz ideia do quanto isso pode afetar a sua qualidade de vida. Pois é, que dualidade, né? A gente vive hoje numa sociedade em que você pode tudo, em que você é livre para fazer e falar tudo, mas ainda existe um problema sério quando se trata da sexualidade feminina, da saúde na vida sexual da mulher. E isso impede cuidados de saúde adequados à redução da sua saúde geral, afetando todas as áreas da sua vida, incluindo a sexualidade. Para banir os estigmas que envolvem o assoalho pélvico e a sexualidade nas mulheres, você precisa começar falando e escrevendo sobre isso. Agora a gente vai abordar alguns problemas sexuais que têm acometido essas mulheres com a disfunção do assoalho pélvico. Aproximadamente de 30 a 50% das mulheres têm problemas sexuais em algum momento da vida. Se os problemas forem tão graves a ponto de causar desconforto, elas possivelmente serão consideradas disfunção sexual. Essas disfunções sexuais são transtornos de natureza física, psicológica ou multifatorial, que afetam as relações sexuais e podem diminuir a qualidade de vida da mulher. Por se manifestar pela dispareunia, que é a dor durante a relação sexual, dificuldades para atingir o orgasmo, falta de desejo, ausência de lubrificação, entre outras manifestações. E essas manifestações acabam impedindo que a relação sexual seja prazerosa. Porém, muitas mulheres não têm consciência de que as disfunções sexuais são problemas de saúde que têm tratamento. Muitas vezes se culpam pelo seu desinteresse sexual e não procuram ajuda médica. As disfunções prevalentes em mulheres que afetam a sua sexualidade pode ser identificada como a incontinência urinária, né? Consiste na presença de qualquer perda involuntária de urina. A sua severidade pode ser estimada pela quantidade de perdas, pela frequência do problema e pelo impacto que ele causa na qualidade de vida. E a incontinência urinária, ela pode ser classificada como incontinência por esforço, que é quando a perda da urina se dá por qualquer aumento da pressão intraabdominal, como tosse, espirros, esforço físico, gargalhada. E tem também a incontinência urinária por urgência, que é quando a perda está relacionada a um desejo súbito de urinar e que não pode ser postergado. Já a incontinência urinária mista é quando a perda está relacionada a sintomas de esforço e urgência. E aí aparecem as duas coisas, né? Estudos mostram maior prevalência do componente de esforço nos casos de incontinência urinária, especialmente em mulheres adultas, jovens, e os fatores de risco são idade, obesidade, constipação, tabagismo, doenças respiratórias crônicas ou cirurgias pélvicas. A incontinência urinária diminui a qualidade de vida de muitas mulheres, interferindo progressivamente na sua autoestima e na sua autoconfiança.
e muitas delas evitam a relação sexual devido à diminuição do libido, né? A dispareunia e a ausência de orgasmo, o que frequentemente está relacionado à perda de urina durante a relação sexual. Agora a gente vai falar sobre a incontinência urinária durante a relação sexual. A perda de urina durante a penetração ou durante o orgasmo afeta 1/3 das mulheres com incontinência urinária. Você sabia disso? Bem, além disso, muitas delas sofrem com dores durante a penetração. E tudo isso tem um impacto muito negativo na qualidade de vida da relação sexual, gerando ansiedade antecipatória, preocupação e pode fazer com que você evite ter relacionamentos íntimos por vergonha. E às vezes a mulher ela não se sente limpa, ela sente falta de segurança mesmo, né? A autoestima dela é diretamente afetada com essa situação. Você imagina só como que a cabeça dessa mulher fica durante o sexo. Dá para você imaginar? É possível ela relaxar nesse momento se ela estiver passando por todas essas situações? Não tem como, gente. Um estudo realizado no ano de 2012 pela Universidade Federal de Santa Catarina indica que a distância entre a vivência das mulheres incontinentes em relação à família e à sociedade, pois elas preferem enfrentar o problema sozinhas e muitas das vezes adotando a tática do silêncio. Um outro estudo feito através de uma revisão de literatura no ano de 2017 afirma que, por ser um problema muito prevalente na população mundial e que causa um impacto tão significativo, a incontinência urinária não pode ser negligenciada e tratada como um aspecto natural do envelhecimento. É o que muitas mulheres acabam acreditando, né? Eu tô envelhecendo, eu tô entrando na menopausa, é isso aí que eu tenho que lidar. Gente, não é. É possível tratar, aliás, você precisa tratar, porque isso aí vai comprometer a sua qualidade de vida. Devido ao diagnóstico clínico, à existência de exames diagnóstico auxiliares, ao tratamento conservador, além de diferentes abordagens cirúrgicas, é possível manejar os pacientes e garantir que eles tenham uma melhora na saúde no âmbito social e pessoal, e principalmente na qualidade de vida. Essa é uma das disfunções que chegam junto com a diástase. A gente sabe que na maioria dos casos são acometidos por mulheres no pós-parto. Você imagina só que problemão essa mulher tem nas mãos. Dá para você imaginar, principalmente você que já é mãe, filho pequeno para cuidar, casa, marido, vida profissional e uma incontinência urinária, né? Libido, ó, lá embaixo por causa disso. E como consequência, uma vida sexual caótica por causa da diástase e do enfraquecimento do assoalho pélvico. Agora a gente vai falar do prolapso pélvico, que é um outro grande problema do assoalho pélvico que atinge negativamente a mulher durante a relação sexual. Um prolapso é a descida parcial ou total dos órgãos internos da cavidade pélvica, como a bexiga, né, que é conhecido como cistocele, o útero como esterocele e o reto como retocele. Quando um desses órgãos se projeta para fora da vagina, a relação sexual pode ser dolorosa e desconfortável. Se um relacionamento, ao invés de ser agradável e divertido, se torna chato e doloroso, isso se faz com que a nossa vontade diminua aos poucos e no final não queremos fazer sexo, né? Imagina uma mulher lidando com esse tipo de situação. O libido ele despenca, literalmente. E a segurança e a autoestima, elas podem ser grandemente afetadas nesse momento. E até mesmo a relação do casal, né? Porque acaba acreditando que, não tô amando mais o meu parceiro, a gente não tem mais aquela química, eu não sinto mais desejo por ele, eu acho que acabou. E é apenas uma disfunção que você precisa dar atenção e tratar. Vale lembrar que os estereótipos da mulher idealizada são em grande parte culpados de gerar esses sentimentos de vergonha e desestima na cabecinha da mulher. Ela se culpa por não atender ao padrão de uma mulher sexualmente perfeita, cujo assoalho pélvico não atende aos padrões socialmente aceitos. E é aquilo, né? Na cabeça ali da mulher, a questão cultural, tudo aquilo que é diferente, que é fora da curva ali, ela meio que se fecha e aí dificulta mais ainda ali, né, a identificação do problema e o tratamento dele.
A mulher ela só será submetida à cirurgia se o quadro for grave. Em situações que apresentam sintomas mais leves, o tratamento é feito por meio do fortalecimento pélvico e por meio da reabilitação perineal. Há casos em que é indicado fazer o uso do tampão ou diafragma, porém é importante salientar que todas essas soluções são temporárias e tomadas antes de levar a mulher para uma realização de cirurgia. A cirurgia para correção de prolapso ela deve ser feita apenas por cirurgiões treinados em uroginecologia e habituados ao uso de telas. A duração é de aproximadamente 45 minutos e o paciente é liberado do hospital em 3 horas após o procedimento sem sondas ou curativo. E esse tipo de cirurgia não é complicada, tá? A parte de cima do corpo ela pode permanecer acordada sim, mas dependendo do caso pode ser aplicada anestesia geral. Com uma incisão na vagina, o médico aplica uma malha biocompatível que não é absorvida pelo tecido que apoia a vagina. Essa malha ela é colocada na frente da parede da vagina, corrigindo o prolapso. Agora a gente vai falar das dores durante a relação sexual, que também se trata de uma disfunção do assoalho pélvico. Um estudo britânico constatou que 1 a cada 10 mulheres sente dor durante a relação sexual. A pesquisa que entrevistou 7.000 mulheres sexualmente ativas com idade entre 16 e 74 anos na Grã-Bretanha sugere que a condição conhecida como dispareunia é comum e afeta mulheres de todas as idades. E essa dor, muitas das vezes, ela é negligenciada pelos próprios médicos. Os especialistas destacam que existem tratamentos eficazes para o problema, mas nem sempre as mulheres buscam ajuda. Muitas sentem vergonha e ainda consideram um tabu falar sobre sexo. A dispareunia feminina é muito mais comum do que pensamos. Entre as causas da dispareunia estão o estresse ou o sofrimento da disfunção do assoalho pélvico. É claro que sentir dor durante a relação sexual influencia a função sexual, o estado emocional e até mesmo o relacionamento. As dores no sexo geralmente são associadas a problemas como ressecamento vaginal, ansiedade e a falta de prazer. Mas há outras razões físicas, psicológicas e emocionais que podem estar ligadas às dores durante o sexo e que podem ser difíceis de tratar. A coordenadora dessa pesquisa britânica disse que, entre as mulheres mais jovens, a dor pode estar relacionada ao fato de estarem iniciando a vida sexual. Elas podem ficar tensas porque o sexo é uma novidade e elas não se sentem 100% à vontade com o parceiro ainda. Doenças sexuais que podem ser diagnosticadas e tratadas também podem tornar o sexo doloroso. As mulheres na menopausa, por sua vez, podem sentir dor por causa do ressecamento da vagina. Isso porque durante a menopausa, o declínio dos níveis do hormônio feminino estrogênio, que normalmente mantém os tecidos úmidos e saudáveis, podem causar secura vaginal. Esse estudo, que envolveu os departamentos de ciências e saúde, ginecologia, psicologia e psiquiatria de 5 universidades britânicas, mostrou que as dores durante a relação sexual eram mais comuns entre as britânicas na faixa dos 50 a 60 e poucos anos, e na faixa etária entre 16 e 24 anos. Outro aspecto da disfunção sexual são pensamentos e emoções negativos. O que muita gente não sabe é que outros problemas que a princípio podem não parecer ter relação com a prática sexual pode desencadear consequências não só na interação sexual, mas também nas relações sociais como um todo. Segundo a psicóloga a doutora Renata Matos, a vida sexual engloba muito mais que apenas os aspectos e problemas físicos. O estado psicológico, abrangendo as relações pessoais e emocionais, podem ser fortemente abaladas pelo acometimento de uma disfunção na região pélvica. Ela afirma que, num caso de incontinência urinária, por exemplo, o escape involuntário da urina, ao correr, tossir ou até mesmo rir, provoca um impacto nesse indivíduo. Primeiro, da falta de controle do próprio corpo e, consequentemente, na sua autoestima e na sua identidade, gerando sentimentos como vergonha, tristeza e podendo até desencadear um afastamento do convívio social, o que acaba trazendo consequências para a relação a dois. Esconder ou deixar que o problema evolua pode trazer complicações ainda mais significativas. Isso pode causar quadros de ansiedade ou até mesmo depressão.
Quando há problemas no assoalho pélvico, como os mencionados acima, ou quando há dor, os sentimentos e emoções que surgem antes da possibilidade de um encontro sexual estão longe de serem os esperados. Em vez de serem sentimentos positivos, tornam-se negativos, como ansiedade antecipatória, nervosismo, vergonha e até mesmo medo da rejeição. Isso torna os relacionamentos desagradáveis. E tudo isso vai causando a falta do desejo sexual, do libido, da lubrificação e do orgasmo. Imagina uma mulher passando por essa questão de dores, né? Como que a cabeça dela mexe, o emocional dela fica afetado e ela acaba acreditando que não, deixa eu esconder isso aqui e é melhor eu evitar esses encontros, é melhor eu evitar ter intimidade com o meu parceiro, porque pode ser que não tenha solução para o meu problema. Ou eu tenho vergonha de me abrir, de expor isso, seja até mesmo numa consulta médica. Então, assim, a mulher ela acaba arrastando esse problema ao longo da sua vida e ali, quando ela poderia realmente resolver e tá bem, né? Tá bem na sua vida sexual, tá bem com o seu parceiro, porque é um problema ali pontual que vai desencadeando outros problemas na vida dela, né? Como essa médica, essa psicóloga disse. Pode desencadear ansiedade, depressão, enfim, uma série de coisas ali que de repente ela nem sabe que é muito mais fácil do que se imagina, né? Buscar o tratamento adequado e resolver essa questão. O impacto emocional das disfunções sexual feminina pode ser um agravante ao problema, de forma que a mulher ela não se sinta preparada para enfrentá-lo. De fato, a curto prazo, as disfunções sexuais femininas provocam perturbações emocionais que afetam negativamente vários aspectos da vida da portadora dessas disfunções, como os familiares e de trabalho. A função sexual, portanto, está intimamente relacionada à saúde emocional feminina, de modo que a avaliação do desgastar emocional por insatisfação sexual é imprescindível quando se avalia a função sexual, pois o interesse e a satisfação sexual estão ligados à expressividade emocional e autoestima das mulheres. Depressão e solidão, assim como a função cognitiva destas mesmas mulheres. De modo que a avaliação do desgastar emocional por insatisfação sexual é imprescindível quando se avalia a função sexual, pois o interesse e a satisfação sexual estão ligados à expressividade emocional, autoestima das mulheres, depressão e solidão, assim como a função cognitiva delas. Tá legal, Thaisa, você apresentou o problemão, agora eu estou consciente do que significa, do que são esses problemas, como que a gente cuida disso, como que funciona na prática a reabilitação e treinamento desse assoalho pélvico. Bem, a reabilitação e o treinamento do assoalho pélvico são dois grandes aliados na prevenção e no tratamento dos distúrbios sexuais femininos que afetam o assoalho pélvico. Cuidar do seu assoalho pélvico é investir numa intimidade mais prazerosa também. Sexo é fundamental e uma vida sexual plena e saudável traz benefícios para a saúde física e mental. E para tal é preciso ir muito além do senso comum sobre o assunto. Um assoalho pélvico fortalecido proporciona uma melhor prática sexual, diminui o risco de lesões e inflamações, além de contribuir para a saúde como um todo. É muito comum, quando se fala da saúde sexual, lembrar automaticamente das doenças sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos. Porém, o assunto é muito mais extenso e um tópico essencial e pouco desconhecido também, né? Geralmente é deixado de lado a saúde do nosso assoalho pélvico. A área pélvica é justamente a região que comporta os genitais, além de diversos outros órgãos, como uretra, útero e o intestino. Os músculos da região envolvem a área vaginal, retal e impacta diretamente na experiência sexual do indivíduo. A saúde sexual e da região pélvica são intrínsecas e dependem uma da outra, tá? E as doenças sexualmente transmissíveis, quando não tratadas, por exemplo, podem provocar sintomas semelhantes
e a incontinência urinária é uma delas, né? E até inflamações na região, o que acaba atrapalhando e gerando incômodo durante a intimidade. Já problemas que atingem diretamente o assoalho pélvico, como a flacidez dos músculos na região, podem causar dor durante a relação sexual para alcançar o orgasmo, se fazendo essencial cuidar de ambos os aspectos para uma vida sexual realmente plena. E aí é que entra o quê? Os exercícios de fortalecimento do nosso assoalho pélvico, que contribuem imensamente para o aumento da qualidade de vida. Uma musculatura pélvica forte, por exemplo, promove uma melhor circulação sanguínea na região perineal, o que gera maior lubrificação do canal vaginal, facilitando a penetração e prevenindo a dor. Você não pode esquecer que os músculos do assoalho pélvico, se eles estiverem enfraquecidos, será bem mais difícil atingir a excitação, o orgasmo ou mesmo conter vazamentos involuntários da urina. E o orgasmo são contrações do próprio assoalho pélvico. Portanto, aprender a contrair e melhorar essa contração influenciará o alcance e a qualidade do orgasmo. Além disso, um maior controle dos músculos da pelve e do abdômen aumentará a propiciação e o conhecimento da nossa área íntima. Exercitar o assoalho pélvico por meio de exercícios hipopressivo, respiratórios e postural são algumas das ferramentas que um profissional de reabilitação perineal utilizará para aumentar a consciência, o controle e a resistência muscular do seu assoalho pélvico. O treinamento da contração da musculatura desse assoalho pélvico auxilia no fechamento uretral, pois aproxima e eleva a musculatura, além de aumentar o recrutamento das fibras do tipo 1 e 2, estimular a função da contração simultânea do diafragma pélvico, evitando a perda de urina e distopias genitais. Segundo estudos realizados a respeito, para que haja uma hipertrofia dessa musculatura, é necessário um período de tratamento de no mínimo 3 meses. Preconceitos e tabus sobre a sexualidade devem ser coisa do passado. Hoje, existem equipes profissionais altamente envolvidas na melhoria da saúde sexual das mulheres em todos os sentidos. Não se envergonhe e lembre-se que a abordagem multidisciplinar da psicologia, da fisioterapia, da uroginecologia e do treinamento do assoalho pélvico será de grande apoio e ajuda para poder resolver esse problema. Em um estudo realizado visando avaliar o efeito do treinamento dos músculos do assoalho pélvico sobre as disfunções sexuais femininas, foi observada a melhora significativa ao final do tratamento quando comparado às avaliações iniciais. As amplitudes das contrações fáceas e tônicas aumentaram significativamente ao longo do tratamento. Houve também um aumento da força do assoalho pélvico, com 69% das mulheres apresentando grau 4 ou 5 na avaliação final e melhora total das queixas sexuais. O treinamento dos músculos do assoalho pélvico resultou na melhora da força muscular e amplitudes da contração, com melhora na função sexual, o que indica que essa abordagem terapêutica podem ser utilizadas com sucesso no tratamento das disfunções sexuais. Hoje você viu aqui comigo o quanto pode ser danoso para a vida sexual feminina a falta do fortalecimento do assoalho pélvico. O quanto pode afetar a sexualidade feminina, não só o aspecto físico, mas também a sua saúde emocional, psicológica e a sua vida social. Passeamos por diversos estudos que apontaram a melhora significativa na saúde sexual da mulher quando elas fazem o treinamento de fortalecimento desse grupamento muscular tão importante e tão negligenciado ainda quanto aos seus cuidados. Se você está passando por algum desses problemas na sua vida sexual, agora já sabe como se cuidar. E se você conhece alguém que esteja com problemas na saúde sexual, como incontinência urinária ou dores durante a relação sexual, desinteresse sexual, baixo libido, manda esse vídeo para ela ver.
e se informar e ter conhecimento nos cuidados com a saúde íntima. É possível tratar, gente, a despeito da idade. Não jogue na conta do envelhecimento, não jogue na conta de que eu tenho que me conformar. Você não precisa perder a tua qualidade de vida sexual por conta de uma disfunção. Não ignore o problema. Vamos nos cuidar. Seu corpo é sua responsabilidade, independente da fase que você esteja vivendo agora. Bem, esse foi mais um episódio da série Bendita Barriga. Se você ainda não deixou seu like, nem se inscreveu no nosso canal, faça isso agora, antes de você ir embora. E se ficou alguma dúvida com respeito a esse assunto, pode deixar aqui nos comentários que eu volto para te responder, tá? Eu fico por aqui e te encontro no próximo vídeo. Tchau!